É o Coritiba que volta a campo para encarar o Operário, o Fantasma. Quem tem as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica hoje é Antônio Carlos Ribas, o Fumaça. Vem comigo, Fumaça. Alô, amigos do Placar Transamérica. Coritiba está encerrando nesta quinta-feira os seus preparativos visando o jogo de amanhã à noite contra a equipe do Operário na cidade de Ponta Grossa. Jogo marcado para as 7h15 da noite. Técnico Humberto Louser deve manter a mesma formação do Coxa, que vem de 2 vitórias seguidas, algo difícil nesse início de Série B do Campeonato Brasileiro, sem aqueles jogadores que o torcedor já sabe, né? Que estão de fora e estão desfalcando a equipe já algumas partidas, casos do goleiro Wilson e também do atacante Rafinha. O Thiago Lopes, autor de um dos gols da última vitória sobre o Vila Nova, também ficou reclamando de algum problema físico após a partida, mas a princípio está recuperado e deve entrar em campo contra a equipe do Operário amanhã. Inclusive, o técnico Humberto Louser tem citado, né, o ponto muito positivo de poder repetir formações nas últimas partidas, o que está fazendo com que a equipe do Coritiba consiga consertar vários problemas que foram apresentados anteriormente e também, né, mostrar um melhor entrosamento, uma melhor dinâmica de jogo para esta sequência, né, de 2 vitórias importantíssimas. Vale lembrar que o Coritiba, que estava muito pressionado e olhando para a parte de baixo da tabela, com essas 2 vitórias já está olhando para a parte de cima, né? Já está bem perto do G4 e essa é a expectativa para esse jogo contra a equipe do Operário. Aliás, uma curiosidade, né? O jogo entre Coritiba e Operário de Ponta Grossa é o jogo mais antigo do futebol paranaense. Foi o primeiro jogo disputado entre as duas equipes lá em 1909, portanto, né, na formação, logo após a fundação das duas equipes, e por incrível que pareça, em competições nacionais, Coritiba e Operário nunca se enfrentaram. São 76 anos de disputa, mas sempre em competições locais. Em competição nacional é a primeira vez que Coritiba e Operário se enfrentam e, claro, uma expectativa muito grande em relação a esta partida. Coritiba viaja agora no final da tarde para a cidade de Ponta Grossa, apesar da distância ser pequena, é bem pertinho de Coritiba, mas a comissão técnica quer dar também um descanso para os jogadores, por isso Coritiba viaja já no final da tarde para a cidade de Ponta Grossa. A expectativa é de que o Coritiba consiga manter aí a mesma equipe, né? O ataque, inclusive, com o Robson, o Rodrigão ali, né, formando uma dupla de ataque. O Robson que ainda não conseguiu mostrar no Coritiba tudo que já tinha mostrado no Paraná Clube, mas de qualquer maneira permanece como titular. Formação da equipe sai daqui a pouquinho, após o treino da tarde, mas a princípio é o mesmo time que venceu a equipe do Vila Nova por 2-0 na última terça-feira. Coritiba, que joga amanhã à noite em Ponta Grossa e já na sequência, né, depois do jogo em Ponta Grossa, já viaja no sábado para Recife, para na segunda-feira também ter um jogo importante e decisivo contra a equipe do Sport. Informações do Verdão do Coritiba nesta quinta-feira aqui no Placar Transamérica. Agradecendo ao Antônio Carlos Ribas, o Fumaça, polivalente com informações da equipe do Coritiba. Do outro lado, tem mais uma equipe paranaense, é o Operário Ferroviário, o Fantasma, que é destacado aqui no Placar Transamérica pelo competente repórter Luan Soares. De volta, de retorno, vem comigo, Luanzinho. De volta, de retorno aqui no Placar Transamérica, agora para falar a respeito sobre a equipe do Operário. Amanhã tem jogo contra a equipe do Coritiba, jogo importante, jogo pela Série B. O Operário que empatou o último jogo contra a equipe do São Bento, um bom empate em 1-1. O técnico Gerson Guzmão, que valorizou bastante o empate contra a equipe do São Bento, diz que pode ser um diferencial mais pra frente, até porque o Operário sabe que este ano irá brigar mais pela parte de baixo da tabela, enfrentou um concorrente direto, hoje é o 12º colocado, com 14 pontos, então vem muito bem na Série B, dentro de casa começou a vencer, nos últimos 9 pontos conquistou 7, então o Operário vem muito bem agora,
tenta continuar nessa boa arrancada, onde enfrenta a equipe do Coritiba amanhã. O técnico Gerson Guzmão, que não deve ter problemas maiores, tem aquele problema do Sousa, mas que o jogador agora só volta a jogar depois de longos meses. Ele que tem um problema no coração, então no pulmão, desculpa, é um jogador que vai ficar de fora da equipe do Operário. Para amanhã, o Operário fez uma promoção para torcedores, os sócios poderão levar um acompanhante. A ideia é lotar o Germano Krieger, também dar uma reduzida nos ingressos, que estavam bem caros. Contra a equipe do Londrina estava a R$150, e agora a ideia é abaixar. A equipe do Operário, que tem uma média de 4.000 torcedores por jogo no estádio Germano Krieger, então tenta lotar aí o estádio, até porque muitos torcedores do Coxa devem ir até a Ponta Grossa para esse jogo contra a equipe do Operário, né? O Coritiba, que está muito próximo do G4 da Série B, então é um jogo muito legal, jogo que acontece amanhã pela Série B, né? Então vamos esperar mais informações. Amanhã a gente volta com informações mais detalhadas e com a possível escalação da equipe do Operário para esse jogo do Coritiba. São essas informações sobre o Operário aqui no Placar Transamérica. Agradecendo ao Luan Soares, trazendo informações do Fantasma, o Operário.